Bem-vindos aos vídeos sobre finanças e gestão. Eu sou o José Jorge. Este vídeo explica a decisão da empresa sobre que atividades conduzir internamente e que atividades subcontratar a outras empresas no mercado. Vamos então começar. Num artigo famoso publicado em 2007 no New York Times, Al Varian, atualmente economista-chefe na Google, fazia uma pergunta retórica. Quem faz o iPod da Apple? E dava imediatamente uma sugestão provocadora. Aqui fica uma dica: não é a Apple. Nesse artigo, Varian explicava que a Apple subcontratava o fabrico do iPod a várias empresas asiáticas, entre elas a Asus Tech, a Inventec Appliances e a Foxconn. Apesar de subcontratar a construção do iPod, a Apple tinha um domínio quase total sobre o equipamento após a montagem, controlando o software instalado e o processo de venda. Tal como o iPod, a Apple também subcontrata a montagem do iPhone. Por isso, as ideias de Varian aplicam-se também ao iPhone. Os exemplos da Apple ilustram que as empresas têm de decidir quais as atividades a fazer dentro de casa e quais as atividades a subcontratar a outras empresas independentes e mais eficientes. Esta escolha é conhecida como o problema comprar ou fazer. Muitas empresas optam por comprar os seus inputs, conduzindo um número de atividades muito limitado. Por exemplo, a Uber, a maior empresa de táxis, não possui veículos. A Facebook, o maior proprietário de conteúdos multimédia, não cria conteúdos próprios. A Alibaba, o maior retalhista, não tem estoques. A Airbnb, o maior fornecedor de alojamento, não possui imóveis. A Flixbus, a maior companhia de autocarros, não tem veículos nem motoristas. Outras empresas optam por manter muitas atividades dentro de casa. Por exemplo, a BMW mantém o compromisso de produzir os motores que equipam os seus automóveis. Já a Mercedes subcontrata a construção de alguns motores a outros construtores. A Mercedes estima que 70% das componentes dos seus automóveis sejam feitas por fornecedores externos. Por exemplo, a Bosch produz componentes automóveis para os construtores europeus, mas não tem uma marca automóvel própria. Os construtores europeus preferem comprar componentes à Bosch, pois esta empresa beneficia de economias de escala. Inicialmente, a Tesla optou por uma estratégia de integração vertical, conduzindo muitas atividades dentro da empresa. Inicialmente, a Tesla controlava as minas de lítio, possuía fábricas de baterias e montava os seus automóveis. Mas com a maturidade da indústria de automóveis elétricos, a Tesla passou a subcontratar a produção de alguns componentes a outras empresas. E assim termina este vídeo. Espero que tenham gostado.